Eu estou conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre o imposto de renda na propriedade rural, os 5 pontos principais que o produtor deve observar. No bloco passado nós vimos 2 e agora nós vamos ver o terceiro, que é a receita e despesas da atividade rural. O Ederson, como é que é isso aí? Então, Antônio, a atividade rural na pessoa física, quando eu levo para a declaração do imposto de renda, eu tenho que certificar que os documentos utilizados para comprovação, eles são legais. Então, eu preciso observar todas as notas fiscais para despesas com pessoas jurídicas e recibos para despesas com pessoas físicas. Elas devem ter a identificação do adquirente, né, e o beneficiário e o valor da data da operação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, Antônio, com a documentação. Eu falo sempre que a documentação ela tem que ser fidedigna e ela tem que ser hábil. Quando eu falo de atividade rural na pessoa física, eu tenho sempre que lembrar que eu estou falando de resultado. Eu sou tributado pelo resultado. Todas as minhas receitas, menos as despesas e os custos que eu tenho com essa atividade, vai me dar um determinado resultado. E sobre esse resultado é que eu sou tributado para fins do imposto de renda. Então, a Receita Federal do Brasil, ela fiscaliza documentação, Antônio. Radiografia. Se não tiver radiografia, fica difícil saber como é que está a situação. Prejuízo na atividade rural. Esse é um outro grande benefício que o produtor rural ele tem quando ele tem atividade rural na pessoa física. Qual que é esse benefício, Antônio? É eu ter condições, de fato, de compensar prejuízos de exercícios anteriores. É muito importante saber que há prejuízos a compensar em anos anteriores. Somente poderá ser recolhido, só poderá ser escolhido a forma de tributação por resultado. Escolhida a opção pelo arbitramento, o saldo de prejuízo não poderá ser aproveitado em nenhum exercício futuro. Isso nada mais é, Antônio, que é o seguinte: se eu estou trabalhando na minha atividade rural por resultado, regime caixa, eu posso, nesse ano de 2017, compensar prejuízos da minha atividade rural que vieram de outros exercícios, prejuízos acumulados. Se eu tenho a opção, né, e se eu quero ir para a opção de pagar por arbitramento, eu então desconsidero qualquer prejuízo. Então é muito importante o empresário do agronegócio, ele tomar muito cuidado na hora da tomada de decisão. No seguinte critério, Antônio, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho prejuízos da atividade rural? Se eu tenho, então não compensa arbitrar. Compensa, de fato, eu compensar os prejuízos de exercícios passados. Tá certo. Participação em empresas, como é que fica? Esse é um item também que hoje pega muito o produtor rural, Antônio. Por quê? O produtor rural, ele abre uma empresa, ele participa aí de uma sociedade, né? E na hora de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, ele não informa que ele é sócio daquela atividade, daquela empresa. E aí, ou seja, a Receita Federal do Brasil passa a perceber, porque ela tem o QSA, que é o quadro social, né? E nesse momento ele sabe que deixou de se declarar que ele participava de alguma sociedade. Então é importante que o produtor rural sempre, no momento de enviar a declaração, que ele informe todas as sociedades às quais ele faz parte da sociedade. Tá certo. Bom, interessante, muito boas essas informações, Ederson. Eu acho que vai deixar muita gente aí de orelha em pé. E se tiver dúvida, Antônio, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas do empresário do agronegócio. Ederson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigado, Antônio, e um grande abraço aos nossos telespectadores. E depois do intervalo, você vai ver que os preços da soja e derivados estão em queda nos Estados Unidos e no Brasil. Colheita da safra de soja aqui no Brasil, ela está entrando na segunda metade da área plantada. E cenário é de queda no mercado de reposição. Nós voltamos já.